Olá, meus amigos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal e lembrando que eu estou aqui por você. É isso mesmo, eu estou aqui por você. E hoje a palavra tá uma bênção. Eu acredito que como sempre. Como sempre, né? Eu ali peço ao Senhor para me trazer o discernimento do que trazer, né, para esse canal, para os vídeos desse canal, para que possa de fato edificar a sua vida. Eu, Ariel, tenho por mim mesma que quando você abre a Bíblia, Deus já está falando. Quando você pega para ler a Bíblia, Deus ali já se revela a você. Eu tenho isso comigo, de fato, e eu acredito muito fortemente nisso. E hoje eu vou falar para você sobre os frutos do Espírito Santo e como isso precisa estar de fato no nosso dia a dia como cristã. Porque de fato Paulo já mencionava, é uma briga da carne com o Espírito. E nossa carne, né? Nossa carne pecaminosa tende muitas vezes querer ir para o lado mais fácil. E eu vou trazer aqui para você como exercício, presta bem atenção, como exercício para você fazer no seu dia a dia, como exercício. Porque sim, nós precisamos a todo tempo andar em vigilância diante de nós mesmos, em vigilância diante de nós mesmos. Muitas vezes a gente só fica olhando para o outro, para a vida do outro, como o outro está, como a vida do outro está, o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. E a gente esquece de nos observar como servos, como cristãs, como servos do Senhor. E precisamos sim pedir ao Senhor discernimento ao Espírito Santo para que possamos nos observar, para que venhamos nos transformar dia após dia até a volta de Jesus Cristo, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós não podemos nos permitir ser a nossa própria pedra de tropeço. Porque quando a gente se coloca como pedra de tropeço de nós mesmos, nós impede que as bênçãos do Senhor, que aquilo que Deus tem para liberar sobre nossa vida, impeça de chegar. Então, muitas vezes, se nós não vigiarmos como cristãs, como servas do Senhor, se a gente não vigiar diante de nossa própria vida, dos nossos próprios atos, nós podemos sim estarmos pecando, estarmos errando, estarmos vacilando na presença de Deus. Então, hoje eu trouxe sobre os frutos do Espírito Santo. Mas eu vou trazer também aqui para ver na palavra de Deus o que é o fruto da carne e o fruto do Espírito Santo. E que eu vou trazer para você aqui como exercício, que você pegue sua Bíblia, que você pegue caneta e papel, que depois desse vídeo você faça uma autoanálise, olhe para si mesmo, olhe para suas ações e que você se proste sim diante do Senhor. Se tem algo em você que precisa ser liberto, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, restaurado, você precisa sim se colocar diante da presença de Deus e não aceitar as mentiras do inimigo, não aceitar como verdade o pecado da carne, não aceitar mesmo. Então eu trago aqui para você a Gálatas 5, do 13 ao 24. Pegue sua Bíblia, pegue caneta, pegue papel, para depois você vir visitar essa palavra novamente, vir meditar nela e fazer uma autoanálise da sua vida. Não aceite andar na carne. Nós não podemos aceitar, precisamos repreender, precisamos tirar do nosso dia a dia, da nossa vida. Precisamos sim fazer uma autoanálise da nossa vida para saber se de fato a gente está andando conforme a vontade de Deus, conforme o Senhor se agrada, conforme o Senhor, porque muitas vezes a gente acha que a gente é santo, a gente julga o outro através do olhar, através da palavra, e a gente não olha para nós mesmos,
A gente deixa de corrigir nós mesmos no dia a dia. Deixamos de corrigir nós mesmos no dia a dia. Isso está errado, sim. Precisamos, Paulo advertiu aqui, ali na igreja. E precisamos sim fazer uma autoanálise. Então aí leia, pegue sua Bíblia. Vamos ler aqui a partir do livro de Gálatas 5, versículo 13 ao diante, tá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha só o que ele fala aqui, o Paulo. Ele fala sobre liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasiões à carne, mas para servir uns a outros com amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra. Nesta, amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vós destruir uns aos outros. Isso vos digo, andai no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Porque os desejos da carne se opõem ao desejo do Espírito. Olha o que ele fala aqui. O desejo da carne se opõe ao desejo do Espírito. Precisamos analisar em quanto tempo a gente fica mais no desejo da carne do que no desejo do Espírito. Precisamos fazer uma autoanálise. E eu quero que você pegue caneta e papel e coloque isso como exercício para esse final de 2025. Coloque como exercício na sua vida. Continuando aqui, porque o desejo da carne se opõe ao desejo do Espírito, e os Espíritos contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Olha só. Porém, se deixares que o Espírito vos guie, já não estareis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão. Aqui ele fala sobre as obras da carne. E eu quero que agora você anote aí. Eu quero que depois você faça o exercício, você e o Espírito Santo, você e Deus. Para que o Espírito Santo, que você peça ao Espírito Santo para te revelar aonde você aqui está deixando que a carne se oponha contra o Espírito. Aonde na sua vida você está permitindo que a carne esteja gritando mais alto que o Espírito. Então aqui ele fala sobre as obras da carne. Primeiro, adultério. Segundo, fornicação. Terceiro, impureza, lascívia. Diante, idolatria. Idolatria pode ser até de si mesmo, tá? Eu sou bela, eu sou bonita, eu sou a melhor, eu sou o melhor. Sem eu, isso aqui não acontece, tá? Isso pode ser idolatria. Você ama o seu cabelo, nossa, como meu cabelo é maravilhoso, nossa, eu não saio de casa sem colocar um batom. Cuidado, isso é idolatria. Idolatrar o outro também é idolatria. Olha como eu amo essa pessoa, nossa, eu não vivo sem você, não sei o que, não sei o que. Isso é idolatria, toma cuidado. Idolatria diante de objetos, vou dar um exemplo aqui, tá? Idolatria, você tem esse fone aqui, você não consegue viver sem ele, isso é meu, isso é melhor que o outro. Idolatria, você coloca as coisas primeiro que Deus. Isso é idolatria, toma cuidado. Feitiçaria, ódio. Você que não perdoa o seu próximo, você que está com rancor no seu coração, isso é obra da carne, se liberte, peça para o Senhor te libertar. Isso é obra da carne. Discórdia, dentro do ambiente de trabalho. Vou falar aqui uma experiência minha, eu tenho pedido muito ao Senhor que me afaste de fofoca, de discórdia, porque dentro do ambiente de trabalho acontece muito isso. Óbvio que não é só dentro do ambiente de trabalho, mas é onde eu venho lutando contra isso, né? Contra a discórdia, que entra ali fofoca, isso é coisa do capeta, isso é coisa de Satanás, tá? Onde tem discórdia, confusão, analisa, porque tem demônios ali, tá? Carne, discórdia, tá? Toma cuidado. Rivalidade, o que você entende por rivalidade? O que você entende? Tá acontecendo aí na sua família? Saia fora disso, peça ao Senhor libertação. Ira, a palavra de Deus fala que a gente pode irar, mas não pode se pecar. Jesus se irava, né? Mas não ire, mas não peque, né? Mas ira que te leva ao pecado. Cuidado com ira que te leva ao pecado. Porfia,
Depois você pesquisa aí no dicionário, eu tô sem meu computador aqui ligado. Porfia, rebeliões, né? Você entrar diante de rebeliões, você ficar dentro de rebeliões, você levantar uma rebeliões, né? Uma rebelião. Heresia, falsidade, mentira, né? Quantas heresias aí a gente ouve no nosso dia a dia, quantas heresias muitas vezes a gente até fala, tem que tomar muito cuidado, heresia, mentira, né? Inveja. Quantas vezes a gente se compara, a comparação leva à inveja. E precisamos pedir ao Senhor que se vir algum sentimento, às vezes a gente se compara, poxa, a vida daquela pessoa tá melhor que a minha, poxa, aquela pessoa conseguiu isso, eu não consegui. Repreenda. Repreenda no nome de Jesus. Repreenda, porque a inveja, ela traz a comparação. Jesus foi entregue à morte por conta de inveja, né? Aqueles homens tinham inveja do que Jesus fazia, né? Então, Jesus foi entregue na cruz por inveja. Então, se vem uma invejinha aí, se vem uma comparação na sua vida, repreenda, fala, Senhor, eu não aceito, tá repreendido em nome de Jesus. Toda comparação, eu repreendo em nome de Jesus. Deus fez nós únicos, né? A nossa vida é única. Homicídios, bebedeira, extrapolar na bebedeira. A palavra de Deus fala para que não se embriagais, né? Para que você não perca o juízo, né? Bebedeira, toma cuidado. Orgias e outras coisas semelhantes, tá? A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outra, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino dos céus. Por isso que eu falo aqui, nós não pode negligenciar a nossa salvação. Não podemos negligenciar a nossa salvação. Precisamos sim nos corrigir. Precisamos sim nos analisar. Não somos santos, não. Nós está aqui pela graça. É pela graça. Se Deus tirar a tomada ali, a tomada da fiação ali, o ferro não esquenta. Você entendeu? Nós não somos santos, não, irmãos. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui, você não é santo, não. Tá? Você não é santo não, porque lê a Bíblia, porque ele ora, porque jejua. Você está aqui pela graça. É pela graça, é o Espírito Santo que te ajuda. Então assim, estamos aqui, ó, carne, estamos aqui, ó, enquanto a gente estiver nesse mundo, precisamos vigiar. Vigiar diante de nós mesmos, para que nós não sejamos pedras de tropeço na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Então faça aí um exercício, uma autoanálise na sua vida, nos seus comportamentos. Você tem algo aqui que você tem deixado a carne te dominar? É a inveja, é a comparação, é a idolatria, é o ódio. Então assim, Deus condena isso aqui, ó. Deus condena, a palavra do Senhor condena. Mas agora eu vou falar para você do fruto do Espírito. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Porque Jesus falou, eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E vocês precisam dele. Vocês precisam do Espírito Santo, porque ele será o seu amigo e o seu consolador. Então precisamos, o mais rápido possível, estar conectadas com o Espírito Santo 24 horas por 48. Conversar com o Espírito Santo todos os dias, pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que está em mim que eu ainda não estou enxergando? O que eu preciso tirar de mim, da minha vida, que eu não estou enxergando? E aqui está os frutos do Espírito Santo. É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperância. Olha o que ele fala aqui. Contra essas coisas não há lei. Então você pode jorrar isso na sua vida. Na nossa vida, isso pode jorrar. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. Aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. E como que você diz que está em Cristo e continua fazendo aquilo que é da carne? Não aceite isso na sua vida. Você não pode aceitar. E aquele que está em Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos.
O andar é viver. Já ouviu essa palavra lifestyle, que é um estilo de vida? É viver no Espírito. É viver com os frutos do Espírito Santo. Então precisamos nos corrigir a todo tempo. Precisamos pedir ajuda ao Senhor para que possamos viver mais. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão vivendo na carne? Por quê? Precisa fazer uma autoanálise. Precisa abrir o coração, rasgar o coração ao Senhor. Senhor, tira de mim tudo que é da carne. Me ajuda. Senhor, não estou com paciência. Eu ando me estressando. Eu ando gritando. Eu estou numa fila do banco. Eu estou estressada. Estou estressada com meu esposo, com meu filho, com isso, com aquilo. Isso são obras da carne. E precisamos todo dia vigiar. Repreender as mentiras do inimigo. Porque o inimigo quer deixar a gente mais na carne do que no espírito. O inimigo quer deixar a gente mais na carne do que no espírito. Por isso que a palavra do Senhor fala que devemos orar e vigiar. Precisamos vigiar a nós mesmos, o que falamos, o que meditamos, o que ouvimos, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos, o que estamos escutando, o que estamos assistindo, o que estamos fazendo no nosso dia que nos leva mais para a carne do que estar no espírito. No espírito. Onde tem inveja, tem coisa ruim, você está mais na carne do que no espírito. E Satanás, ele usa disso para assolar, atingir a sua vida. Então a palavra que o Senhor, né, me conduziu a trazer para você no dia de hoje é essa daqui, Gálatas 5, do 13 em diante. Então, que são fruto do Espírito. E você identificar se você está deixando, em qual área, de fato, você está deixando, qual sentimento, qual ação, qual emoção você está deixando ser levado pela sua carne. O Paulo deixou bem claro que é a briga do Espírito contra a carne contra o Espírito. E a gente precisa ficar mais no Espírito do que na carne. E repreender, no nome de Jesus, os frutos da carne. Porque isso aqui é fruto, mas é fruto maligno. É pedra de tropeço na nossa vida. Então, que o Senhor Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração aqui, para o Senhor nos abençoar. Coloca a mão no seu coração, onde você estiver sentindo dor. Que Deus possa falar conosco nesse momento, tá bom? Pai amado, Pai querido, nós te pedimos perdão, meu Deus, por muitas vezes ouvir mais a carne do que o Espírito. Senhor, nos ajuda dia após dia, até a volta do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estarmos mais no Espírito, focado no Espírito, Pai, no Teu Espírito, Senhor. Senhor, derrama sobre nós paz, amor, benignidade, fé, esperança, alegria, justiça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Pai, a Tua palavra fala que a gente pode irar, mas não pecar. Senhor, nos dá uma ira boa, uma ira com direcionamento, Pai, para que não venhamos pecar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos mais, Senhor amado. Senhor, no Espírito do que na carne. Nos ajuda a mortificar a carne, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Senhor, cura pessoas agora que estão sentindo dor no ombro, dor na perna. Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, cansaço físico, cansaço mental. Coloca tuas mãos, Senhor, sobre as emoções. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, coloca tuas mãos poderosas, Senhor. Só o Senhor pode curar, meu Pai, só o Senhor pode libertar, ó Deus. Abre, Senhor, nossos corações, abre para que venhamos nos arrepender das obras, Pai amado, que não te agrada. Senhor, nos transforma, nos purifica com teu fogo purificador, ó Deus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, tira toda cegueira espiritual, Pai, que estiver assolando essa pessoa. Tira toda mentira do inferno, do inimigo, Pai, que estiver assolando e perturbando essa pessoa, Pai. Que venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz a obra, Pai. Coloca tuas mãos, Senhor, nas famílias, nas crianças, nos lares. Ó, Senhor, vem com a tua mão poderosa, Senhor. Nos restaura, nos transforma, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, através do teu Espírito Santo. Ó, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, meu amigo e meu consolador. Nos ajuda a usar, a utilizar. Porque a tua palavra fala que não precisa de lei diante dos frutos do Espírito Santo. Ó, Senhor, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, escreve nosso nome no livro da vida, Senhor. Abre nossos olhos espirituais. Nos dá sabedoria e discernimento, Pai, como seres humanos, Senhor. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui passar. Em nome de Jesus, Pai. Se faz presente na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E assim, gente, curta e compartilha. Que Deus continue te abençoando. Curta, compartilha esse vídeo. Se fez sentido para você, se te edificou, se veio alguém na sua mente, curta e compartilha para que o canal entenda que esse conteúdo aqui é edificante. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe e faz esse exercício, para que Deus possa te edificar. Beijos, tchau, tchau, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.